Eu trouxe aqui para a nossa aula de hoje duas obras que vão ser acrescidas à bibliografia que temos indicado. Uma delas é a História do Brasil, do Robert Southey, em 6 volumes. Foi um historiador inglês das viradas dos séculos XVIII para o XIX. Ele foi um brasilianista, evidentemente. Antes que existisse o vocábulo, mas ele de fato foi. Ou foi um proto-brasilianista. E é considerado por muitos como aquele que, antes do grande Varnhagen, se debruçou sobre os documentos da nossa era colonial como ninguém até então o fizera. E ele é autor, entre outras obras importantes, de uma história de Portugal, que é considerada a sua obra-prima, que ele não terminou porque morreu enquanto a redigia, mas ela chegou a... O mesmo aconteceu a Alexandre Herculano, que nunca terminou essa história de Portugal, mas o que ele escreveu é prazidade, isso é definitivo. Alexandre Herculano, já um autor do último quartel do século XIX, foi visitado por nosso imperador, Dom Pedro II, quando Herculano, desgostoso de tudo, tinha se retirado da vida pública, fora morar na sua quinta de Valdelobos, e lá nosso imperador foi procurá-lo com o mesmo interesse, admiração e respeito com que, anos mais tarde, em Paris, foi procurar Victor Hugo, maior poeta de França. Então, esta é uma bibliografia. A outra que eu trouxe aqui, de um autor já mencionado, tanto no vídeo de apresentação como em aulas anteriores deste curso, que é o Hélio Viana, neste caso aqui, em sua História Diplomática do Brasil. Na verdade, são duas obras num volume só, aqui, que eu tenho em mãos. História da República e História Diplomática do Brasil. E na História Diplomática do Brasil, ele diz uma coisa muito interessante, que é a seguinte: acima das nações cristãs, colocava-se na Idade Média e mesmo no início da Idade Moderna a Santa Sé. Constituindo verdadeira autoridade supranacional, sua ascendência moral era reconhecida e proclamada, inclusive, através do pagamento de tributos e envio de embaixadas de submissão e respeito. Exatamente. Admitia-se, então, que somente a Cúria Romana competia distribuir entre os príncipes católicos a missão cristianizadora, a ser desenvolvida, violenta ou pacificamente, em ilhas e terras dos infiéis. Essa atribuição acarretava, portanto, reconhecimento da respectiva soberania sobre as zonas que conquistassem. De acordo com esse princípio, ainda em pleno século XIV, como prenúncio da futura expansão marítima de Portugal, a qual nós aludimos aqui, sobretudo, na primeira aula, recorreu o rei Dom Afonso IV ao Papa Clemente VI, reivindicando o direito sobre as ilhas afortunadas ou Canárias. Iniciada com a conquista de Ceuta, a ação ultramarina do reino peninsular, do Papa Martinho V obteve Dom João I, em 1418, a bula Sane Caríssimos, que concedeu à empresa marroquina o caráter de cruzada. Ou seja, como se disse aqui, desde o início do curso, não podemos esquecer que os portugueses, além de expandirem o seu império ultramarino, eles tinham uma missão evangelizadora. Sim, daí dizer Camões, aqueles reis que a fé e o império foram dilatando. Lado a lado. Ou seja, não podemos, se queremos fazer história do Brasil de maneira honesta, separar estas duas realidades que estão inextricavelmente ligadas. Sem dúvida. A espada da conquista política e territorial, geopolítica, literalmente, sim, e a cruz. Nós somos filhos da espada e da cruz. Exatamente. Se não podemos divorciar divorciar uma da outra, porque seria simplesmente falsear a história. Falsear a história e fazer-nos perder a nossa identidade. Exatamente. É como se nós fôssemos mutilados
no nascimento, que é o que alguns querem fazer hoje nas cátedras universitárias brasileiras. Então, no caso de Cabral, nós apontamos aqui na aula 3 alguns elementos que, ao nosso ver, são inequívocos com relação ao caráter ocasional do descobrimento. O primeiro, apontado pelo professor Sérgio com grande precisão, o fato de Cabral não ter trazido marcos de pedra, ou seja, padrões que marcassem a descoberta de um novo território. E esses padrões eram a prova tangível de que a coroa portuguesa deles tomara posse. Então, Cabral não os trazia. Não os trazia. O segundo tópico foi o fato de eles terem ficado muito pouco tempo na terra descoberta. Quando se vai com a intenção de desbravar algo, não se sai logo a seguir. É verdade. O terceiro elemento corroborante à tese do caráter ocasional do descobrimento do Brasil está na própria carta de Pero Vaz de Caminha, que não faz nenhuma menção à intenção, à presumível intenção que alguns historiadores querem ver nesta viagem de Cabral. Exatamente. O mestre João, o físico da esquadra, também numa carta a Dom Manuel de 1500, de 1º de maio de 1500, também não faz qualquer alusão a esta intenção. O próprio rei Dom Manuel I o Venturoso, em carta de 1501 aos reis católicos, diz que o acontecimento se deu miraculosamente. Sim. Acrescemos a isto na aula anterior também o fato de que ninguém desobedecia uma empresa desta natureza, que era cara. É claro. O sujeito que estava à frente dela, ele recebia uma honraria com isto. Vasco da Gama foi o primeiro a chegar às Índias. Cabral foi o que fez a segunda viagem à Índia. E não esqueçamos, eu vou ler aqui o trecho da História do Brasil do Solten, da saída, em que ele relata a saída de Lisboa, que foi com a pompa ainda maior que a de Vasco da Gama. O que não é dizer pouco. O que não é dizer pouco. Então, vou ler um trechinho Leia aqui, assim, professor, Sidney. porque me parece muito significativo, como mais um elemento corroborante desta tese da não intencionalidade. Mal havia Vasco da Gama voltado da sua viagem de descoberta à Índia, quando aprestou logo el rei Dom Manuel segunda e muito mais poderosa frota, cujo comando confiou a Pedro Álvares Cabral. Fixou-se para a partida o dia de domingo 8 de março de 1500. Naquela manhã, celebrou-se missa no Restelo, na capela ereta pelo infante Dom Henrique, dedicada a Nossa Senhora de Belém e doada a alguns frades do convento de Tomar, que ali deviam administrar aos navegantes os sacramentos da igreja, especialmente em ocasiões como esta. Assistiu ao santo sacrifício o próprio rei, ou seja, assistiu à missa, que, para honrar o chefe da expedição, o fez sentar consigo debaixo do dossel. O dossel, digamos assim, ou seja, marcava o espaço privativo do rei. Exatamente. Por aí se vê o que dissemos na aula 3. Pedro Álvares Cabral, além de estar longe de ser um homem iletrado, ele privava dos favores reais. Tanto é assim que recebeu uma tensa antes mesmo da descoberta do Brasil, devido a sua aristocracia. Exatamente. Pregou o bispo de Ceuta um sermão cujo tema principal foi o elogio de Cabral por haver aceitado tão grande e tão pesado encargo, qual seja, de ir à Índia. Mais um elemento aqui que não deixa margem à dúvida. Cabral estava saindo com toda a pompa e circunstância de Lisboa, perante toda a corte, para a Índia. Claro, mas claro. Concluindo, tomou o estandarte, o bispo, de sobre o altar, onde o haviam colocado durante o serviço divino, e, benzendo-o, o entregou ao rei, que com as próprias mãos o passou a Cabral. E agora, Sidney, se você me dá licença, eu antecipo um pormenor que é muito importante, a meu ver. Este mesmo estandarte real que Cabral recebeu das mãos del rei, no momento da partida, foi plantado ao lado daquela enorme cruz de madeira, de troncos, que os portugueses ergueram e chantaram no solo da terra recém-descoberta para a primeira missa.
para a primeira missa, que foi, vamos dizer assim, o marco espiritual da descoberta. Exatamente. Diante de índios provavelmente Exatamente. atônitos,